Olá, pessoal, estamos começando mais uma edição do No Tempo do Jogo, sempre recebendo gente que faz o esporte. E hoje o nosso convidado especial, ele tem um baita currículo. Vamos lá, ele tem 5 Jogos Olímpicos, sendo 2 medalhas de ouro, 14 ligas mundiais de vôlei. Em 95, ele foi eleito o melhor jogador do mundo e, desde 2012, faz parte do Hall da Fama do esporte. Conosco, o ex-levantador da seleção brasileira, Maurício Lima. Tudo bem com você, Maurício? Seja muito bem-vindo. E aí, galera, tudo bem? Que prazer estar podendo falar com vocês aí. É uma história muito legal dentro do esporte e estar conversando com vocês sobre esporte, sobre a modalidade do voleibol, é muito bacana. E conosco também, fazendo o programa, Thiago Brito. Tudo bem com você, Thiago? Fala aí, pessoal. Maravilha, não tem como estar melhor. Queria só mandar aqui já antes um beijo para minha tia, que é muito fã do Maurício. E vamos com tudo. Pela idade do Thiago, ele não pegou, creio, a carreira do Maurício. Talvez o final, bem finalzinho, mas era um bebê ali. Então, né, você viu, né, agora é tudo assim, um beijo pra minha avó, pra minha tia, é assim agora. Maurício, eu poderia acrescentar outro ponto no seu currículo, porque para mim, na minha opinião, nos últimos 30 anos, você ao lado do Ricardinho foram os 2 maiores levantadores da história do voleibol nacional. Aí eu posso estar sendo um pouco polêmico, porque o Bruninho vem muito bem nos últimos anos aí, como titular da nossa seleção, mas ainda assim eu acho que você e o Ricardinho estão num patamar acima. E em algumas enquetes você é eleito o melhor da história do voleibol. Como você recebe esses resultados, essas enquetes? É sempre bom, né? É sempre bom a gente ser considerado assim um dos melhores do que você se propõe a fazer. Eu sempre me propus a ser um atleta de alto nível e você ser reconhecido na sua profissão é muito legal, né? Eu sou muito contente com tudo que eu me dediquei ao esporte. Eu acho que a modalidade voleibol é a que tem mais conjunto de todos e com certeza eu fui uma das grandes engrenagens nesse sistema para ter um esporte tão vitorioso. Claro que eu conquistei muito com o esporte, muitas vezes como melhor da minha posição, então é você olhar para trás e ver que tudo que você fez foi com uma dedicação muito grande e esse reconhecimento é muito bacana mesmo, eu não vou te negar isso não. Maurício, antes de falarmos mais da sua carreira, recentemente nós tivemos o fim das Olimpíadas de Tóquio 2020/2021. No vôlei de praia nós não tivemos nenhuma medalha, as duplas brasileiras, 4 duplas, 2 no feminino e 2 no masculino, elas não chegaram nas semifinais. No vôlei de quadro, o masculino ficou na 4ª colocação, perdendo a disputa de bronze para a Argentina, e no feminino chegamos à final, porém perdemos para as americanas. Qual a avaliação que você faz do desempenho do time Brasil, tanto o vôlei de quadra quanto de praia, e as suas perspectivas para esse ciclo olímpico Paris 2024? Vamos lá. A do Japão, com certeza, foi um pouco decepcionante, sim, devido que o voleibol era um time que é uma modalidade que traz muitas medalhas pro voleibol, pro Brasil. E no vôlei de praia, principalmente, nunca deixou de trazer uma medalha e esse ano aconteceu esse imprevisto aí, mas assim, as meninas se comportaram bem, os meninos também, mas é que tá todo mundo jogando voleibol de praia em lugares que você acha que não acontecem, que estão acontecendo, enfim, eu acho que o nível é muito acirrado. Mas é um alerta que está agora, a gente tem que ficar esperto nisso, porque a gente tem que pensar muito na base do vôlei de praia também, e no masculino também. Eu acho que no masculino, foi um pouco decepcionante mesmo, porque foi, como eu já falei, é o time vitorioso, é o time a ser batido, tinha acabado de ganhar a VNL, que é o Grand Prix, né? E estava indo como time a ser batido para a Olimpíada e infelizmente não veio com nenhuma medalha. O que eu fico assim meio esperto é que nas categorias de base também eu acho que o trabalho tem que ser melhor feito. Eu acho que antigamente nós éramos sempre os vencedores das categorias de base em sul-americano, mundiais, e o que não está acontecendo. Então, acho que, mais uma vez, também no vôlei de quadra, temos que estar alerta quanto a isso.
E quanto à próxima Olimpíada, eu acho que o Brasil ele vai chegar bem, sim, mas uma coisa bacana também, que eu acho que o Brasil sentiu muito esse ano, foi chegar como favorito, né? Numa competição tão importante. E eles não conseguiram sustentar isso. A pressão acho que foi muito grande. O que não vai acontecer agora para Paris na próxima Olimpíada. Então, o Brasil ele vai chegar bem, sem essa pressão. Acho que o Brasil pode se comportar melhor. Você falou desse processo de renovação. Eu lembro que comecei a acompanhar vôlei, já entregando a idade, final da década de 80, início de 90, e você via peneiras, por exemplo, gigantescas. O próprio Banespa, que foi o clube que você defendeu por muito tempo, eram peneiras que vinham garotos de toda a parte do Brasil. Quero saber de você como está esse processo de garimpar talentos, de novos talentos que possam vir a defender as seleções brasileiras, melhor dizendo. Aquela quantidade de atletas que tinham na minha época, como você mesmo pontuou, já não existe mais. A gente está perdendo muito também. Eu acho que o esporte brasileiro, não só no voleibol, mas o esporte por um todo, a molecada hoje está difícil de fazer, basquete, futebol, natação, sabe, ir para a rua. Isso já é uma outra geração, uma geração mais de videogame, de estar em casa. Então a gente tem que resgatar isso, que eu acho que é muito importante. Mas é o que você falou, o voleibol é um esporte muito vitorioso, tem uma quantidade muito grande de atletas querendo se tornar atletas olímpicos e mundiais, como eu fui. Então, mas eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente tem que ficar muito, muito atento para que numas futuras competições, tipo Olimpíada Mundial, que nós não estejamos ali só para poder participar, e sim, como sempre, sendo um dos grandes os favoritos, né? Thiago? Então, Maurício, tem uma pergunta. Muitas vezes a gente vê o favorito no final ali perdendo, muito por conta dessa pressão que você comentou. O Brasil tem uma história gigante no vôlei, a gente não pode negar isso. Eu queria saber como era para você, quando você ia jogar Mundial, Olimpíadas, como você lidava com essa pressão, se tinha essa pressão ou se vocês nem levavam em conta? A pressão existe. Quanto mais você ganha, você sempre é responsável pelo que você conquista, e a pressão existia sim. Mas, sinceramente, a gente treinava tanto, estava tão preparado para isso, que era mais um ponto, que era a pressão. Mas o grande lance que eu acho, na minha cabeça, é você estar bem preparado para momentos difíceis. E eu acho que isso acontecia com o nosso time. Então eu particularmente não sentia muito essa pressão, porque eu estava preparado, treinava muito, corria atrás do que a gente sempre se propôs a fazer ali. Então a gente conseguia deixar isso mais de lado. Legal, Maurício. Agora, falando da sua carreira, você chegou à seleção adulta em 87, é isso? Isso. E aí, como foi? Aí eu tenho duas perguntas emendadas. Como foi suceder o William? Lá no começo do programa nós falamos do Bernardinho, do Ricardinho e do Bruninho, mas aí você sucedeu o William, daquela geração de prata, de 84 em Los Angeles. Como foi essa sucessão e como foi sua primeira experiência olímpica em seu 88? Aí, com certeza, Thiago, eu tinha, voltando na pergunta ali do Thiago, eu tinha uma grande pressão, que era manter o time no nível que sempre teve. E eu estava substituindo o William, um grande ícone, né, do voleibol brasileiro. E aí, mas na minha primeira Olimpíada, eu estava jogando com aquela geração de prata, que tem a Xandó, Renan, Montanaro, a Mauri, o pessoal todo, e foi um sonho realizado. Porque foi literalmente essa mesma seleção aonde eu me inspirei bastante. Estava ali depois de alguns anos que eu comecei a jogar voleibol, eu já estava na minha primeira Olimpíada. E então foi muito bacana essa realização de um sonho e de me tornar um atleta olímpico, né? O Maurício, ele disputou 5 Olimpíadas, a primeira em Seul. E aí ele pegou justamente uma transição de gerações. A de 88 ainda, muitos atletas da geração de prata
em Los Angeles. E aí, na sequência, Maurício, foi talvez nessa fase que eu acompanhei com mais clareza o voleibol, você fez parte do time do Banespa. Time não, uma seleção do Banespa ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Tinha de cabeça, assim, eu lembro do Marcelo Negrão, do Tandy, do Giovanni Gávil. Vocês foram 2 vezes vice-campeões mundiais de clube. Como foi essa fase do Banespa e como essa base, que serviu como base da seleção brasileira, ajudou no primeiro ouro olímpico? Ajudou total, né? Porque ali nós tínhamos aí jogadores ali com muita experiência, que tinha Montanaro, o Léo, e aí veio aquela geração muito forte, né? Que era eu, Marcelo Negrão, o Giovanni, Tandy, essa mescla de jogadores, conseguimos nos tornar uma equipe muito forte, né? E aí conseguimos muitos títulos ali, como você mesmo colocou, vencendo vários campeonatos brasileiros, paulista, sendo 2 vezes vice-campeão mundial. E acho que isso que foi uma base, acho que a base, eu acho que essa mistura, com certeza, que deu o diferencial para essa equipe tão vitoriosa. Agora, Maurício, de você, quero que você trace aí um paralelo. A sua carreira é muito vitoriosa, tem essas 2 medalhas olímpicas, 2 medalhas de ouro em Barcelona 92 e Atenas 2004, 12 anos de intervalo. Se você puder fazer um paralelo entre essas 2 conquistas. As conquistas são sempre muito bem-vindas, né? E comparar a geração, eu acho que é muito difícil, é muito complicado em qualquer modalidade. Mas vamos lá. Eu acho que a geração de 92, a gente surpreendeu o mundo sendo campeão invicto de uma modalidade, pela primeira vez sendo campeão olímpico de esporte coletivo da equipe do Brasil, uma equipe muito jovem que surpreendeu o mundo todo. Tinha um time muito forte, acredito eu que tinham praticamente foram 7 jogadores que jogaram ali o tempo inteiro. E a de 2004, eu acho que a grande virtude aqui chegou com um favoritismo muito grande também em Atenas. E não eram só 6 jogadores, era uma equipe toda, tinham 12 jogadores que poderiam entrar e que o nível do voleibol manteria o mesmo. Legal, e é inevitável, provavelmente você já respondeu essa pergunta antes. Na primeira conquista você foi comandado pelo Zé Roberto e na segunda pelo Bernardinho. Comenta aí um pouco do estilo de trabalho, da forma de trabalho de cada um deles. O estilo é praticamente o mesmo, porque são 2 pessoas muito vitoriosas, detalhistas, perfeccionistas, que gostam de treinar e de trabalhar duro. A única diferença, com certeza, entre os 2 é o modo como trabalha, como ele lida com o grupo. Isso é natural, mas são 2 pessoas que foram os 2 melhores técnicos, juntamente com o Bebeto de Freitas, que foram que me ajudaram a crescer muito dentro do esporte. Mas Bernardinho e Zé Roberto são os grandes ícones, né, como técnico do voleibol mundial, eu acho. Perfeito. E para aqueles que não sabem, o Maurício, ao lado do André Heller, o André também campeão olímpico, é um dos embaixadores do projeto do vôlei Renata Campinas. Quero que você conte, Maurício, um pouco do projeto e se rolaram algumas dificuldades, principalmente nesse período de pandemia, para a manutenção de apoiadores, de patrocinadores. Como foi esse trabalho de bastidores? Bom, a gente trabalha aqui já faz 11 anos aqui no projeto do vôlei de Campinas. Já mudaram algumas vezes de patrocinadores. É um projeto que é muito baseado em 3 pilares, onde tem a base, onde dá sustentação para esses meninos, sonho para que eles se tornassem, né, jogadores profissionais de vôlei, campeonato mundial, Olimpíada. Essa é a base. Tem a parte social, que eu acho muito legal, usar o esporte como uma ferramenta de inclusão social também. Eu acho que ajuda muito a cidade de Campinas. E temos o time profissional, né? Time profissional que, então, acho que esses 3 pilares é que sustentam o time aqui na cidade de Campinas. As dificuldades existem, óbvio, né? Todo ano nós estamos aí tentando renovar os patrocinadores, enfim, os nossos, as pessoas que estão junto conosco. Mas esse ano foi assim, todo mundo entendeu muito.
Hoje nós temos 5 patrocinadores, todo mundo entendeu muito, a conversa foi muito tranquila em relação, entendendo o momento que a gente está passando, a pandemia, o retorno independente, porque eles visam isso muito óbvio, né? Mas foi natural em relação a isso, foi muito orgânico também, muito mais pelas as redes sociais, mas a gente está tentando nos moldar e essa transformação é importante o tempo inteiro. Eu perguntei das dificuldades porque recentemente nós tivemos oficializado o fim do projeto do vôlei Taubaté, projeto super campeão, e parece, eu falo parece porque eu não consegui checar a fonte exata, mas esse projeto do vôlei de Taubaté, a prefeitura de Taubaté optou pela não sequência, né, por terminar essa parceria com a Funvic, que é o patrocinador principal, mas esse projeto, se eu não me engano, já está sendo fechado, será transferido lá para Natal, Rio Grande do Norte. Eu quero saber, então, da expectativa de metas, talvez você, como embaixador, como envolvido no projeto, não queira, de repente, cravar aí uma meta. Mas qual a meta do vôlei Renata Campinas para essa temporada 2021-2022? Não, eu vejo que a nossa equipe é uma equipe muito forte, é uma equipe que vai brigar por todos os títulos, Campeonato Paulista, Copa Brasil e Liga. A gente está entre eles, a nossa meta é conseguir todos os títulos, nós temos time para isso, se vai ganhar ou se vai perder é uma outra situação, mas eu acho que a nossa equipe foi montada para buscar títulos, sim, então a gente espera conseguir títulos. Foi montado e manteve boa parte do elenco da temporada passada. O Gonzalez, por exemplo, é um levantador sensacional. E chegaram grandes reforços. Só pontuando aqui, nós tivemos o Lucão e o Evandro, jogadores olímpicos de seleção brasileira. O Marcos Pacheco, técnico, que multicampeão e que vinha de 4 temporadas no time de Ribeirão, no vôlei Ribeirão, projeto de Ribeirão Preto. Quais equipes você vê ali que podem ali serem colocadas como favoritas ao lado do vôlei Renata Campinas? Eu vejo o vôlei Renata Campinas junto com o time do Minas, que está muito forte, está bem reforçado também, e o time do Cruzeiro. Eu acho que entre essas 3 equipes que deve sair o campeão brasileiro. Legal. O Thiago, ele é de Campinas. Quero que o Thiago comente um pouco sobre essa movimentação aí do público, apoio. Tudo bem que agora em pandemia eu não sei nem quando retornam. Podem retornar os torcedores ao ginásio, ele é do Taquaral, né? O ginásio do Taquaral. Isso mesmo, Taquaral. Mas como você sente, Thiago, aí a movimentação dos torcedores em relação ao envolvimento dos torcedores em relação a esse projeto do vôlei Campinas? Então, Luiz, impressionantemente, minha prima fez fisioterapia, ela trabalhou, ela fez um estágio no vôlei Renata, né? No time de Campinas. E eu acompanhava sempre, então, era em 2019, ali a gente ia pro estádio, ela ia trabalhar, eu ia torcer. Então eu tava sempre ali, e tem uma galera que acompanha mesmo, que adora ir sempre nos ginásios, e eu imagino agora, que eu não tenho ido, não tenho visto muito, por conta da pandemia, óbvio, mas eu imagino que com a vinda desses fenômenos, tá todo mundo animado, com certeza. A festa vai ser maior ainda. Entre os clubes de vôlei, como está essa movimentação para o retorno de torcida? Depende fechar um protocolo único, depende de cada município, de cada autorização? A gente está fechando agora com a Prefeitura de Campinas, mas a gente acredita que vai ser 30% ainda do público, com todo o protocolo, com as 2 vacinas feitas, enfim. A gente está fechando isso durante essa semana para ver como que vai transcorrer a volta do público, porque a gente tem que tomar muito cuidado, uma responsabilidade muito grande, mas acredito que uns 30% já deve estar voltando. Falando um pouco voltando a falar do assunto sucessão, em 92 você já era titular absoluto da seleção brasileira, assegurou essa posição durante toda a década de 1990 e no início de 2000 tivemos a chegada do Ricardinho. Quero saber como que foi essa disputa interna, falo disputa por vaga como titular da seleção brasileira, e como foi esse trabalho ao lado do Ricardinho. É uma coisa natural, né? Eu acho que o Ricardo ficou ali na seleção durante, acho que 10, 12 anos, 7 anos
na reserva. Aí quando teve a oportunidade de poder jogar, ele entrou muito bem, jogou uns 3 anos como titular. Eu acho que é uma coisa natural, uma sucessão natural. Todo mundo todo mundo passa por isso. Se comportou muito bem também, fazendo o time jogar com uma velocidade incrível, e isso foi dentro da seleção, foi uma coisa que aconteceu organicamente e naturalmente mesmo, porque a gente sabe que o voleibol brasileiro ele não depende só de um atleta, é um conjunto todo, a gente não fica refém de ninguém, então isso que é mais importante. Perfeito. Agora há pouco eu falei de técnico, do Zé Roberto e do Bernardinho, que você fizesse um paralelo dos 2 trabalhos à frente da seleção brasileira, mas falar um pouco dos técnicos, principalmente estrangeiros, principalmente os argentinos, que chegaram a comandar as 3 principais equipes do Brasil até a temporada passada. Tá me faltando o nome, mas um era o do próprio Campinas, Horácio de Leu. No Minas tínhamos o Marcelo Mendes, e estava me faltando um outro nome, um outro técnico argentino. Eu quero saber, na sua opinião, você que está envolvido, principalmente ligado ao vôlei Campinas, a diferença de metodologia, se há alguma diferença de metodologia de trabalho entre esses técnicos estrangeiros e os técnicos nacionais. Não, são técnicos muito competentes também, de uma forma diferente, pensam de uma forma um pouco diferente dos técnicos brasileiros. É um time, todos os times de técnicos argentinos dão um volume de jogo muito maior. O Brasil pensa um pouco mais na força, e os técnicos argentinos sempre têm nas suas equipes um volume de jogo muito grande, porque eles fisicamente não são tão altos, então tem que trabalhar muito a bola e ter esse volume muito grande. Foi o que aconteceu principalmente também na final do 3º e 4º, Brasil e Argentina. Brasil totalmente favorito, e a Argentina com aquele jogo um pouco mais, um grande volume de jogo, fez a diferença. Então eu acho que essa é a diferença entre os técnicos. Legal. E você falando desse estilo de jogo do voleibol argentino, muito se assemelha, me parece, como o voleibol francês. E aí eu quero saber da sua expectativa em relação ao trabalho do Bernardinho, que vai comandar a seleção da França, campeão olímpica, e vai comandar até Paris 2024. Ele vai tentar colocar o seu trabalho, a sua cara dentro daquele time, mas o time mesmo francês, a gente sabe que é um time que joga também muito parecido com a equipe brasileira. Já não teve um grande resultado agora no Campeonato Europeu, perdendo aí nas oitavas de final para a República Tcheca. Foi um resultado que ninguém esperava. O time campeão olímpico, como saiu de Tóquio, o time da França pelo menos está brigando por medalha, uma coisa que não aconteceu. Isso mostra o quanto o voleibol mundial está muito nivelado. Legal. Faltou eu citar um dos 3 técnicos, era o Javier Weber. Estava tentando lembrar, o Javier Weber, Marcelo Mendes e o Horácio de Leu. Maurício, sobre outras atividades fora da quadra, além como embaixador do Vôlei Renata, como ex-levantador, você continua trabalhando como radialista e palestrante? Não, palestrante sim, radialista eu tenho que ir lá no Google tentar tirar aquilo lá, porque radialista eu não sou. Agora, palestrante sim, que eu acho que são histórias ali que histórias têm que ser contadas, histórias vitoriosas, histórias que incentivam. Eu acho muito bacana a gente colocar tudo isso adiante, né? Bom, em nome da equipe da FAAP, quero agradecer o aceite do convite. Muito bacana recebê-lo aqui, você que tem uma carreira, uma trajetória vitoriosa. E boa sorte aí no projeto do Vôlei Renata Campinas. Obrigado, aquele abraço a todos, muito obrigado aí por esse espaço. Estamos abertos o tempo inteiro para poder conversar sobre voleibol, e até a próxima, valeu. Valeu, Maurício. Maurício, muito obrigado pelo convite. Valeu, Thiago. Até a próxima edição do No Tempo do Jogo. Pode deixar que eu vou estar lá. É isso, agradecemos a sua companhia e lembramos que esta e as demais edições do No Tempo do Jogo estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Forte abraço, valeu demais!